Vamos lá, minha galerinha, show de bola, estamos de volta com mais um episódio do Falando Sério Podcast, batendo papo, conhecendo pessoas, suas histórias, seus envolvimentos e compartilhando com certeza experiências. É para isso que estamos no ar com o nosso canal Falando Sério Podcast. Parabenizar você que acabou de se inscrever nos últimos dias e batemos aí 26 mil inscritos. Tá perto de 1 milhão, hein? Quase. Tá quase lá, mas estamos no caminho, estamos no caminho. E você já viu a voz do cara aí, eu vou apresentar para você aqui, ó, Farley Souza. Como é que você tá, Farley? Muito obrigado. Esse Tô nome bem. é nome de galã, cara. Nós dois aí, artistas. Esse é o Farley Souza. Vou dizer logo aqui para você, a tua principal profissão no momento é consultor imobiliário que fala hoje, porque antes era outro nome, né? Agora mudou tudo. Na verdade, no Brasil é corretor, né? É corretor. Acho que consultor fica até mais bonito, né? Fica um Não, negócio mais mas chique. mas o consultor, eu acho que tem uma diferença. Sim, é a minha principal função hoje, eu já trabalho nisso há 10 anos, entretanto, eu já tive, entre fazer consultoria imobiliária, eu já tive até um período do início da minha carreira como consultor, eu tive ainda dividido entre a minha empresa que eu tinha na área de gestão de refeitório, mas sim, a questão da consultoria imobiliária é um nome. Tem diferença entre esse. É porque consultoria, até então, não sou como venda, né? Então, E na o cara que é verdade, corretor é aquele que é mais o cara que vende. é assim. Ou não? Eu posso. Explica essa diferença. Já começa já assim, viu? O consultor, essa função de consultor, eu acho que é quase você fazer um serviço 360, né? Você tem que. Você não só vende casa, mas você identifica oportunidades, você acompanha todo o processo, tanto do comprador ou do vendedor. Então, O processo que mais. fala é o processo documental, essas Documento, coisas. sim, da identificação, do acompanhamento, da questão da aprovação de crédito, ou seja, eu sinto que a consultoria não é só eu vender a casa, a consultoria é mesmo você estar por dentro do negócio completo e eu consigo te dizer de início a fim o que é o negócio que eu estou trabalhando. Eu estou dentro do mercado imobiliário a 100% essa é uma consultoria. Eu acho que é assim, né? Quando você Aham. e tem uma diferença, né? Que a consultoria imobiliária ela não é paga por quem compra. Ela é em Portugal, por Aqui acaso. em Portugal. Aqui em É, Portugal que é o vendedor, o proprietário que paga o consultor? atenção, Explica esse negócio direito aí. existe duas hipóteses. Já É. começa a existir, por exemplo, os compradores que vêm e porque querem se associar a um consultor por confiança, porque é sempre um negócio de confiança, Aham. e fazem sim um contrato à parte para essa pessoa os representar na compra. E aí é definido entre eles um pagamento de comissão para essa aquisição desse acompanhamento de compra. Normalmente no mercado, quando eu tenho uma casa à venda ou qualquer consultor tem uma casa à venda, quando uma agência imobiliária angaria uma casa, já fica pré-acordado um valor de comissão com o vendedor. Portanto, o vendedor é o responsável pelo pagamento dessa comissão. Esse é um lado bom que o comprador, você que procura uma casa para você viver, você não tem que se preocupar em ter o custo. Agora, é importante você escolher bem quem vai te acompanhar nesse Tem que processo. ser um consultor confiável. Mas eu posso chamar de consultor mesmo? Consultor. Consultor. Consultor, é o que É é. porque você falou aí, eu fiquei bem na dúvida. Não, Falei, mas segue o assim, propósito. por que que eu quis dizer Tá. isso? Porque, na verdade, tem muita gente que se diz consultor, mas pode não estar prestando o serviço como De consultor. consultor. E essa que é a diferença. Às vezes está só apenas um intermediário ali de Olha, venda, de compra, não como eu sei. acredito que o seu público também aqui no podcast tem muitos brasileiros, Muitos, ainda muitos. e só para entender que corretor no Brasil, normalmente o Brasil também tem muitos corretores que trabalham exclusivamente para um construtor, exclusivamente para um promotor, ou para quem está desenvolvendo, ou para uma empresa. As equipes de venda de um produto específico. Aqui não tem muito isso, apesar de haver, é menor, ou seja, os consultores aqui eles estão mais distribuídos nas agências imobiliárias que fazem promoção de produtos externos, de clientes. No Brasil, às vezes, os promotores têm equipe de vendas do produto deles. Sim. Então é diferente. Olha, o promotor X tem a equipe de venda do produto dele. É um pouquinho diferente no Brasil. E aí, outra coisa que entra diferente, só para contextualizar Brasil e aqui, é que o Brasil tem uma coisa boa. Os corretores têm sempre que passar por um curso de 1 ano e meio que é uma barreira à entrada que a pessoa, quando chega no fim, ela tá naquela profissão porque ela gosta, porque ela realmente gosta, mas o que eu tenho sentido nesses últimos anos, e nem vejo isso
como negativo é que tem muita gente vindo para o mercado imobiliário e são consultores e que estão ainda em formação. Então, entrar no mercado imobiliário em Portugal é facílimo, zero barreira à entrada, porque você entra na corretora, numa agência imobiliária e trabalha debaixo da licença AMI, que é, no caso, a licença para quem faz consultoria imobiliária da agência. Então, a agência tem um número, uma licença, e todos os consultores, 100 consultores, estão trabalhando debaixo daquela licença. Ou seja, a nível de responsabilidade fiscal, a agência é que é responsável, a responsabilidade civil, é toda a agência que faz. Ou seja, o consultor vai ali defendendo o nome daquela agência. Da agência. A responsabilidade, para todos os efeitos, é da agência e não do consultor. Isso é mal. O Brasil é mais organizado, porque lá eles têm um número cresce. E, por exemplo, se tiver um problema com um corretor no Brasil, você pode, de qualquer forma, responsabilizar ele. A responsabilidade é individual. Exatamente. Legal, bom você fala isso, cara. E aqui é mal. Aqui tem esse lado mal. Apesar de muitos promotores e muita gente envolvida no mercado imobiliário em Portugal tentar... Já há conversas para acontecer. Já houve essa formação no passado, ela depois parou de acontecer. E há muita gente que defende que é necessário essa regulamentação do mercado. Mas eu acho que há muito interesse que não haja. É difícil, é uma questão que não cabe a nós decidir. Mas, portanto, a importância de você escolher com consciência, porque sempre é um negócio de confiança. Sim. E para quem está querendo comprar uma casa, escolher quem ele confia para acompanhá-lo. Porque, observa, eu vivo todos os dias focado no mercado imobiliário. Do início da minha manhã ao fim do meu dia, eu estou pensando, conversando, negociando ou procurando. Estou sempre falando sobre imóveis, seja casa, seja investimento. Estou sempre falando sobre isso. Então, imagina, problema que você pode ter numa situação que você está passando agora, numa compra, numa aquisição, eu provavelmente já passei por isso e consigo te instruir qual que seria talvez a solução para um problema que você está identificando nesse momento. Então é importante você estar acompanhado com um consultor. Que isso é no caso que você está falando aí, né? Os problemas acabam nos ensinando, né? Para lá na frente a gente já saber resolver. No caso, quando tem alguns problemas, você já passei por isso, eu consegui resolver, então aqui já sei o caminho aqui, como você fala, já sei o caminho de resolver o problema. Exatamente. Que legal. Quais são os perigos, tanto para quem vende quanto para quem compra um imóvel? É o quê? São as agências credoras? Nesses últimos anos, eu tenho visto coisas que eu nunca tinha visto antes, né? Tem acontecido aí umas fraudes, né, nos portais e principalmente nessa questão. O arrendamento ultimamente está uma procura, uma demanda muito grande, né, para os arrendamentos e acaba surgindo oportunidades para fraudes acontecerem. Novamente eu te digo, é importante que as pessoas procurem alguém de confiança. Eu estou dizendo assim, há vários consultores muito bons no mercado e pessoas que têm experiência e que podem te instruir. Mas tem os maldosos também, Então, né? Mas eu acho que as pessoas, quem está comprando ou procurando um imóvel, tem que saber, tem que partir do princípio seguinte: se você é o comprador ou o arrendatário, você não tem custo de ser acompanhado por alguém. Qual é a questão aqui? Se você escolhe uma pessoa, e o mercado americano tem muito isso, eu escolho um consultor e vou com ele até o fim. No mercado americano é contratualizado essa relação comprador e vendedor. Eles dividem muito bem quem representa o vendedor e quem representa o comprador. No nosso mercado português não é tão claro. Eu posso estar nas duas pontas, ou seja, representando o vendedor, representando o comprador. Essa pergunta que eu vou te fazer lá na frente lá. Então, porque tem aí, né, consultores que ganham dos dois lados, né? Então, ele ganha na venda e também é uma questão ele ganha do vendedor e ganha também do comprador. É uma questão que acontece, mas por que ela acontece muito mais normal, é muito mais usual ela acontecer? Porque o comprador não escolheu, não fidelizou com alguém. A dificuldade de um consultor imobiliário em trabalhar, às vezes, com o comprador, e no nosso meio existe sempre alguém que diz assim, o comprador não é fiel. Porque o comprador é o seguinte, já tive situações que eu estou acompanhando aquela pessoa, eu estou te acompanhando numa compra, Morivaldo, e o que eu faço? Eu tiro o tempo do meu dia para entender por que você está procurando uma casa, eu tiro o tempo do meu dia para entender qual que é a sua capacidade financeira, qual que é o seu plano, qual é a sua motivação para comprar a casa. Às vezes as pessoas estão comprando casas porque querem mais espaço, às vezes as pessoas estão comprando casa por uma mudança familiar. Outros querem investir. Outros querem investimento. Então,
eu primeiro, como consultor, quero entender qual é a razão por que você está procurando essa casa. Eu identifiquei isso, então agora eu vou entender qual que é o seu interesse e vou tentar identificar oportunidades. E aí, quando eu digo identificar, não é só o que eu tenho à venda, é o que há no mercado que encaixa com a sua procura. Só que quando eu vou a isto, nós estamos num mercado que todo mundo é muito pequeno. Lisboa, grande distrito de Lisboa, ou o país todo é muito pequeno. Pelo movimento que é nesse setor, nem parece ser tão pequeno, né? Porque é um muito movimento muito grande. Mas no fim das contas, eu estou com 10 anos nisso, e no fim das contas, todo mundo conhece todo mundo. Essa é a realidade. Eu e você, estamos à procura de uma casa específica e nós vamos chegar na mesma casa. O que acontece da parte do comprador? Esse comprador ele tem que perceber que, claro que ele poderia ir diretamente ao vendedor dessa casa e negociar essa casa e tá perfeito. Mas entenda uma coisa, não vai sair nem mais barato e nem mais caro para quem compra. Porque quem compra vai sempre haver uma comissão imobiliária na venda daquele negócio. E você que compra não é responsável por pagar essa comissão imobiliária, é o vendedor. O proprietário. Se eu tenho experiência nisso, já passei por isso muitas vezes, eu talvez possa identificar a razão da venda ou possa ver um ponto numa conversa com o vendedor que faz sentido eu falar com você, olha, deu-me entender isso e isso, e eu acho que a gente consegue ou mais barato ou nem aqui não vai ter tanto desconto, eu consigo te instruir para ver se a gente consegue um melhor negócio para você. Por quê? Porque eu estou procurando te representar como comprador. Agora, se o comprador não valoriza, isso é o que mais acontece, não valoriza esse consultor meio que não vai querer acompanhá-lo ou não vai dar realmente assistência 100%, digamos. Então, assim, o conselho que eu deixo é escolha alguém para trabalhar e fala, olha, tudo que eu vejo no mercado, eu passo para você contacta, porque tem uma coisa que é importante você perceber. Você viu uma casa no mercado e eu tô escolhendo uma casa para você, é importante que você saiba o seguinte, você sempre pode entrar em contato. Mas se você falar, Farley, entre em contato para mim, eu automaticamente, quando eu entro em contato com aquela casa, que esteja com qualquer agência, eles vão identificar, bem, o Farley trouxe esse comprador. E a partir daí, cria um laço entre você e eu, e aquela casa e nós os dois. Eu estou envolvido nisso com você. Sim. Eu só ganho dinheiro quando você consolidar. E eu vou estar defendendo o seu lado. Então, esse é o cenário ideal para quem compra uma casa. Escolha um consultor da sua confiança, que tem experiência e que vai te ajudar. E isso vai te custar zero. E sem falar que o consultor é que ele tem conhecimento, digamos assim, de preço de mercado, então, da localidade. Vai ser a pessoa que vai... total. É a pessoa que tem as ferramentas que poderão fazer estudo de mercado para te falar, tá caro ou tá barato, é uma oportunidade ou não. Olha, temos que ter cuidado, porque aqui pode ter essa situação. Por exemplo, você me perguntou quais são os desafios. Tem um monte de desafio. A lei, ou quer dizer, quando você faz uma escritura notarial, em princípio, toda a documentação está ok. Mas há sempre uma coisa ou outra que é importante você participar, ter alguém com experiência para te ajudar. Às vezes pode ser, falta um documento que precisa ser providenciado e nós, como consultores, normalmente já tem apoio jurídico para poder resolver essa situação. Às vezes é uma documentação de herdeiros, às vezes é uma documentação, por exemplo, assento de casamento, quando um casal se divorcia. Há uma série de situações que você precisa preparar para aquela casa estar a ponto de ser comprada por outra família. Então, o conselho é escolha alguém e leve ele até o fim, porque não vai te custar nada e vai ser um processo mais seguro para você. É importante, claro, você escolher a pessoa certa. Mas tem um monte de gente experiente e boa nesse mercado. Bom demais, é bom demais falar com esse cara aqui, viu? Inclusive já tive em outro momento aqui nessa mesa, mas foi no canal do Juninho, mandar um abraço pro Juninho. Pois é, o Juninho agora é holandês. Foi agora, estamos batendo um papo aqui no nosso canal, no Falando Sério Podcast. E a gente já começa aqui já assim, viu? Já direto no assunto. E a gente falando sobre a diferença de consultor e corretor, né? Que muda em termos de nome, aqui se usa muito o nome de consultor, né? Mas ele fala explicando para você. Então, tá aí, 10 anos de experiência. Mas vamos voltar um pouquinho ao tempo aqui. Lá no Brasil você já trabalhava nessa área? Você era corretor lá? Na verdade, eu vim do Brasil muito novo. Minha família já estava aqui. Eu fui o último da família a chegar. E isso foi em 2007. Portanto, já estão alguns anos, quase 17. Nossa, já tem muito tempo. E quando eu vim, eu sou o último da família que veio. Então, eu costumo dizer que a minha imigração ela não pode ser comparada de ninguém, porque eu tive
facilidade. Já estava a tua família toda Não, aqui? cheguei na casa de mamãe, de papai, Oh, tinha coisa irmão boa. trabalhando, eu não tive os perrengues que Você saiu de casa e veio para casa. Exatamente. Saiu de casa e veio para casa. Eu não tive os perrengues que a galera passa no início da imigração. Não tive, e tive sorte por isso, claro. E depois era uma outra altura. Eu estava até comentando com alguém esses dias que hoje eu não consigo nem acompanhar de tanta mudança que há nessas regras todos os meses tem mudança. Todos os então, meses. se uma pessoa fala assim, o Farley tá lá e ele vai me explicar isso. Cara, eu não sou a pessoa indicada porque o que eu passei no meu percurso no princípio não tem exatamente nada a ver com totalmente o que é diferente, hoje. né? As minhas dificuldades foram outras e meus desafios foram outros. Mas é importante a pessoa perceber que diferentes times, mas os desafios são os mesmos. Sim. Eu cheguei aqui recentemente, tem o quê? 1 ano e meio. Quando eu cheguei, já naquele momento eu tive uma facilidade, que logo quando eu cheguei saiu o CPLP. Sim. Então já fui logo providenciando documento, ou seja, eu já tive logo residência. Tem pessoas que estavam aqui há 3 anos e não tinha documento. Vou te confessar que até recentemente eu não sabia o que era CPLP. Sério? É verdade. Eu não sabia. Quer dizer, eu não entendo muito ainda, mas eu sei o que é. Mas eu custei a perceber o que era. Então, assim, a gente fica meio que desconectado dessa regra imigratória. Porque era algo que não está voltado. Não é interessante para você isso. Até então. Apesar de que você tem alguns amigos, parentes que falam sobre vir para aqui, eu tenho certeza que sempre tem. Na verdade, eu tenho muitos parentes aqui. Na verdade, eu tô em Portugal, mas eu tenho tios, primos, tias. Tenho muitos parentes aqui. Toda a minha família está aqui. Mas quando você, digamos, a gente falou que 10 anos já no mercado imobiliário, você falou 17 anos que vive aqui em Portugal, você é de Minas. Que cidade de Minas você é? Eu sou de Ipatinga. Ipatinga. E tem um monte de ipatinguense em Lisboa. Cara, é mineiro em geral aqui. Eu nunca vi tanto mineiro na minha vida. Eu sou de Ipatinga. Mas os mineiros estão espalhados no mundo inteiro, né? Acho que tem um estado lá eu acho que é Minas. nos Estados Unidos, diz que só tem um povo de Valadares. Exatamente. Olha, quem é de Valadares tem que conhecer Boston, pelo menos, né? Massachusetts. O Juninho era de lá. Juninho que era de lá. E ele contou essa história aqui com a gente também. Olha, quando eu vim para Portugal, eu comecei meu primeiro ano ali em construção civil. Cheguei num dia, no outro eu já comecei a trabalhar na construção civil. Trabalhei durante 1 ano na construção civil e depois fui no Brasil, casei, trouxe... Foi buscar ela em Minas Gerais, não? Na minha cidade também. Olha aí, na cidade. Casei, vim para cá com ela e aí eu já mudei de trabalho. Eu fui trabalhar nas telecomunicações. Que naquela altura era uma mudança que nós tínhamos aqui em Portugal do sistema 2G, que é o GSM, para o UMTS, que era o 3G. Já era um grande avanço. Era um avanço que estava acontecendo. Então, assim, tá meu irmão já estava trabalhando nisso e eu fui trabalhar com ele, montei equipe com ele. Então, assim, naquela altura, eu estava recém-casado, mas eu trabalhava viajando. Passava de segunda a sexta, a gente fazia programação dos novos, a gente chama de sites da telecomunicação. Eu fazia rapel e o meu irmão programava cá embaixo. Olha. Então, nós éramos equipe. Então, nós viajamos muito. Eu conheço bastante. Eu passei a conhecer Portugal, muito o interior de Portugal. Nesse trabalho aí. Nesse trabalho. Eu viajei em Portugal praticamente de norte a sul, sempre nesse trabalho. Depois dessa situação aí, desse tempo na telecomunicação, eu fui para outro trabalho, fui para a distribuição. E depois da distribuição eu entrei na faculdade, fiz faculdade aqui, entretanto, trabalhava durante o dia, estudava à noite, casado, e depois eu fui e comecei no imobiliário. Portanto, eu fiz coisas antes de estar no imobiliário que eu acho que me ajudaram, por exemplo, a nível de conhecimento, de localização, quando eu fiz distribuição em Lisboa. E quando eu vim para o imobiliário, querendo ou não, me agregou muito, porque eu já conhecia a cidade por nome de rua. Entendeu? Você falava, bom, né? Sou da rua tal, eu já sei onde fica. O consultor ter o conhecimento de localidade, tudo isso é muito bom. É muito difícil hoje você falar comigo uma rua ou uma coisa assim em Lisboa que eu não saiba onde é que é ou se eu não tenho alguma experiência naquela rua, entendeu? Mas se tiver um ponto de referência, alguma coisa, você já... Eu sou mais difícil com ponto de referência. Sério? Porque os portugueses são muito assim. Pela rua mesmo. Os portugueses são muito assim, você sabe o restaurante tal ou o café tal? Não sei. Fala o nome da rua. Conheço mais o nome da rua do que
do que o ponto de referência. Mas dentro daquele bate-papo que tivemos aqui, lá no canal do Juninho, como falei, eu não sei se eu entendi mal, não sei se eu lembro ou não, mas você não é apenas... Não quero diminuir a tua profissão de consultor, mas me parece que também você é construtor também? Você constrói alguns empreendimentos aí? Quando você está há muito tempo nesse mercado e você passa a identificar a oportunidade para o seu cliente, investidor, claro que você também quer, e se tiver capacidade, quer também pisar esse mercado. E Claro. sim, eu já tive a oportunidade de comprar imóveis, fazer as obras de remodelação, revendê-los, que não é constante, mas eu tenho sempre feito na minha história de consultor. A minha primeira vez foi... Eu entrei no mercado imobiliário em 2014. E em 2016 eu fiz o meu primeiro negócio. Comprei, remodelei e revendi. E desde então eu estou sempre envolvido em algum negócio. Eu sou consultor, mas eu sempre estou envolvido em algum investimento dentro da área. Legal, bom você falar isso, cara. Por quê? Eu vejo muitos, né, que falam sobre essa questão de oportunidades. Você comprar aqui apartamentos ou casas, mesmo que chama quinta, né? E remodelar e ter um lucro em cima disso aí. Mas tem também um projeto aqui também de leilão, outros aqui é repasse, me corrija se eu estiver errado, mas é rentável você comprar uma casa, no caso, um leilão, e isso também é seguro aqui em Portugal? É assim, o leilão é uma coisa que você tem que entender muito e ter capacidade de... Você tem que se informar antes, como tudo, mas no leilão principalmente, porque até recentemente eu tive um amigo que me fez essa questão, que ele está pensando em entrar nesse mercado de compra e venda. E ele está com algum capital, não muito, mas está com algum, e andou vendo, e quando a gente entra no leilões, tudo parece uma oportunidade única. Desculpa só te cortar, você falou do amigo que está querendo entrar no ramo de compra e venda. Eu estou querendo entrar no ramo de compra e fica. Compra e fica. Então, mas explica aí melhor pra gente. Mas só para te falar do leilão, a plataforma, os leilões aqui são todos são consolidados dentro da plataforma do leilões, que é a plataforma do Estado, né? Então, olha aí, tudo que entra em insolvência ou uma recuperação judicial, no fim das contas, é atribuído um gestor de insolvência, que é uma pessoa, ou uma leiloeira, ou um gestor de insolvência, que é a pessoa responsável pelo aquele processo da execução, e ele fica responsável por exemplo, se você precisar da documentação, se precisar de alguma informação, precisar visitar o imóvel, e quem vai fazer a aceitação da proposta e quem vai submeter à leiloeira a proposta é uma responsabilidade do gestor de insolvência. Nós, consultores imobiliários, não participamos desse negócio. É isso que eu ia te perguntar, se você fazia esses... Nós não participamos desse negócio porque esse negócio não cabe mediação imobiliária. Já é dito que a comissão desse negócio ela é da leiloeira e do gestor de insolvência. Que é um órgão do governo. Exatamente, que é tribunais. Portanto, os consultores imobiliários não estão envolvidos na parte de... Não tem nada relacionado com imóveis que estão no leilões. Não cabe mediação imobiliária nesses imóveis. Portanto, isso é importante frisar, porque eu sei de burlas ou de problemas que já aconteceram de pessoas prometerem fechar negócios que estão no leilões. Isso não existe. O que está no leilões, você vai para lá e faz... Ou tem duas formas, ou negociação particular, quer dizer que você vai ter que contactar aquele gestor de insolvência e negociar o preço com ele diretamente em proposta, ou você vai fazer ali online, disputando ali o leilão na medida que o tempo do leilão aberto vai passando. Eu fiz um exemplo agora antes de entrar aqui na sala com você, que eu estava acompanhando um leilão em Via Longa, e aquilo abriu em 40 mil euros, um apartamento T2, e eu acabei de ver, o fecho foi agora, 105 mil euros. Fechou em 105. Fechou em 105. Ou seja, não cabe mediação imobiliária. E outra coisa importante desses 105, que é importante eu frisar aqui, que você quer entrar no leilão, você tem que ter capacidade de ler os prospectos que estão lá descritos do negócio, porque é o seguinte, há situações diferentes lá dentro e outra. Normalmente, claro, há sempre exceções, mas normalmente você teria que ter capitais próprios para isso, porque lá diz, e atenção, uma proposta no site do leilões é vinculativa. Se você faz uma proposta lá e sua proposta é dada como vencedora, você tem 15 dias para fazer o depósito do dinheiro e a escritura. Você assumiu ali a responsabilidade. É vinculativa a ponto que, se você não cumprir, o tribunal pode vir atrás de você e
Olha, e correr atrás interessante. dos seus bens. Portanto, é assim, você tem que estar instruído e ciente do que você está fazendo. E por isso é importante, antes de você entrar nisso, ter capacidade de pesquisar e identificar. E, por exemplo, responsabilidade de visitar o imóvel, ver se aquele imóvel está ocupado, se tem alguma dívida daquele imóvel. Essa questão que você falar, se está ocupado, porque se estiver ocupado, tiver uma família lá dentro por muito tempo, Então, aí a lei protege muito os inquilinos sim. e é a lei do nosso país. Então, assim, se eu compro esse imóvel e tem lá, sei lá, uma pessoa idosa, não é um negócio que você vai conseguir fazer o flip, que é remodelar e revender. Você vai ter que ficar com aquele inquilino para você. Você acabou de comprar um imóvel com um inquilino dentro. Então, assim, eu acho que as pessoas, antes de ir para o leilão, procuram oportunidade menos complexa. Uhum. Você vai ganhar menos? Claro, é menos complexo, tem menos margem. Mas é melhor você ganhar menos do que se arriscar com o pouco dinheiro que você tem, fazer alguma coisa que te atrase muito mais na vida. Por isso, esse meu amigo que quer entrar no mercado, até a gente estava falando que as oportunidades de comprar e revender no mercado, elas existem. Mas, sobretudo, elas podem estar nos portais imobiliários, mas você tem que ter uma visão para perceber quanto tempo que aquela casa está à venda, qual é a margem que eu vou ter de venda, quanto que eu posso negociar naquela casa. Eu acho que é importante as pessoas Quanto que vai querem gastar ali para entrar. remodelar? Eu acho que é importante as pessoas que querem entrar nesse mercado gastarem tempo em conversar com quem está no mercado, um consultor que mexe com, que trabalha com isto, ou um investidor que já faz isso à vida, e não achar. Tem muita coisa agora na internet passando que olha, com 0 € você faz negócio. Olha, eu não te digo que isso é possível. Dentro disso aí eu tenho uma pergunta aqui. Tipo, no Brasil, em leilão, eu já fiz leilão de. Já comprei moto em São Paulo. E pelo pouco, não conheço nada muito sobre isso, foi apenas uma compra do momento lá que eu fui com um primo meu, ele comprou um carro, já tinha comprado um caminhão, e eu no momento lá me empolguei, vi uma Kawasaki Ninja, digo, vou comprar essa moto. E na oportunidade, inclusive na hora lá, eu até fiquei empolgado e já botei lá em Extrapolou. cima lá. E acabei, o cara é sua. E só que o E leilão, aí? a lei do leilão é o seguinte, você tem que, como você falou, igual aqui, tem que ter o dinheiro É já para vinculativo. pagar, né? E outra coisa, esse valor, você falou aí de um apartamento, né? No T2, que estava em Sim. 41 e fechou em 100 e tal aí. 105, é. O leilão não divide também isso, ele tem que receber Não, o valor por completo. Tem alguma exatamente. agência que, no caso, vai agenciar esse empréstimo, Não, pagamento? é o Ou o cara seguinte, que bateu é, o martelo lá, ele tem que é ter o esse dinheiro seguinte, todo? não quer dizer que você não consiga fazer alavancagem bancária, que é pegar o empréstimo bancário para um imóvel de leilão. Isso é possível, mas entenda, tem que ser um imóvel que você vai definir antes de entrar no leilão, você vai definir qual é o seu máximo de investimento. Vamos dar esse exemplo dos 105 mil. Se eu tivesse definido que o máximo que eu daria nesse imóvel, conforme corresse, era 100 mil euros, eu já tinha que antes ter a documentação, feito uma pré-aprovação bancária nisto, para quando eu fechasse esse meu processo bancário, teria que ser negociado com o gestor de insolvência e tinha que ter claro para o gestor de insolvência, olha, se a minha licitação ganhar, eu vou ter aqui uma parte em banco e vou precisar aqui não dos 15 dias, mas é possível fazer os 30. Olha, existe essa hipótese de você fazer essa negociação. Mas eu estou dizendo, não é simplesmente dando a licitação e depois tratando do processo. É primeiro contactar o gestor de insolvência, ver se ele está disponível para isso, ver por qual é o motivo da venda, ver se é viável esse tempo e a partir daí você escolhe um imóvel que vai encaixar, faz a pré-avaliação dele com o banco, faz a sua pré-aprovação de crédito, e ver se é viável a sua estrutura de crédito e de alavancagem. Agora, quem te diz que você vai licitar, ganhar e depois vai a banco, Aí não é por não aí. funciona. Não é por aí. E esses lotes também são colocados à disposição com antecedência, né? Quanto tempo, mais ou menos? Eu não sei se existe um tempo certo, mas normalmente, pelo menos um mês antes, você Porque há a sabe que... necessidade que você falou, né? De saber se tem alguém morando lá, acompanhar o processo, se é de herdeiros, se tem dívida. Então, Até porque fica muito claro nos textos que os gestores de insolvência colocam, e aí cada um coloca o texto que ele quer, que ele já avisa que, por exemplo, o imóvel não pode ser visitado e que está sendo vendido nessas condições, mas ele não te deixa claro lá qual é a razão da execução. Você não sabe dizer e aí se a você pode pessoa... cair numa pegadinha. Exatamente. Isso é que é arriscado. Você pode comprar uma coisa que o Legal você falar proprietário que isso. está lá executado
tem 3 filhos, e aí eu nem sei se não é todo mundo que vai ter capacidade de chegar ali pro pai de família com 3 meninos e falar assim, olha, vai pra rua porque eu comprei isso. E a lei também vai estar do lado daquela família. Quer dizer, depende, né? Independente se a lei tá ou não, eu acho que até É, humanamente é meio humanamente difícil você tomar essa decisão. Então você tem que estar complicado. preparado para entrar nisso. Sim. O que é meu conselho? Antes de ir pro leilão, tome experiência no mercado com o que está aí mais simples. Sim. Uma compra e uma venda que você vai fazer menos investimento e menos lucro também, como eu te disse, menos risco, menos lucro. Mas eu acho mais viável você começar por aí do que você já ir logo para o leilão. Pronto. Vamos voltar então para o que você falou aí, né? Que você iniciou aqui, você fez o quê? Comprou um apartamento, fez a remodelação e vendeu. Foi o teu primeiro trabalho aqui nesse ramo aí. Eu tenho um amigo que tinha uma empresa. Antigamente os bancos, quando tomavam de volta uma casa, até a mobília era vendida para quitar a dívida. Esse meu amigo, na altura, ele pegou um desses imóveis que a empresa dele recolhia esses móveis para um banco. E na altura que ele recebeu a questão que ele ia fazer a retirada desses móveis, ele me ligou, Farley, vou ter aqui esse apartamento com esses móveis. E na altura ele me ofereceu os móveis, ele não me falou do imóvel. Olha, você não quer ficar com algum móvel desse? Os móveis estão todos bons. Eu falei, cara, eu tenho interesse em lá ver, mas eu já fui lá pensando na casa, não fui interessado em saber dos móveis. Vou ressaltar para os brasileiros que falam, né, recheio de casa, né? Quando tem tudo esse recheio de casa. E aí eu fui lá, e chegando lá, as pessoas que estavam lá eram os proprietários ou os netos, alguma familiar do proprietário. Sim. E eu já entendi mais ou menos o que era a situação da venda e aí entrei em contato direto com eles e negociamos a casa e fizemos o negócio. Na altura, foi um negócio que para mim correu muito bem. Entrei com muito pouco capital na altura. Era outra altura. Era outro momento, Era né? outro momento. Se eu falar de valores aqui, é até difícil das pessoas acreditarem pelo momento que a gente está vivendo agora de preço de casa. Mas eu posso dizer que a casa era um T1 e eu comprei por 30 mil euros, ou seja, outra altura. Ok? 30 mil euros. Hoje, 30 mil euros, vou estar exagerando um pouco, mas 30 mil euros é para você arrendar uma casa. Portanto, é outra altura, Tá outro negócio, e foi assim que eu comecei. Desta, remodelei, revendi, passei para outra e passei para outra. E nesse último nosso projeto, eu juntamente com outros sócios, a gente pegou um terreno, adquiriu um terreno ali na linha de Cascais, nós aprovamos o projeto de uma moradia, construímos essa moradia, revendemos a moradia e estamos agora para fazer a escritura dela. Farley, pronto, você chegou num ponto aí que eu queria ter esse entendimento e muita gente tem, que eu vejo que aqui há uma dificuldade em questão de moradia. Talvez, pela essa questão do valor de comprar um imóvel, de alugar um imóvel, e eu não vejo muitas construções aqui. Aí eu fiquei pensando, poxa, se não está tendo tanta construção, não está tendo tanta demanda e não tem construções novas, eu creio que deve ser muita burocracia para você construir uma casa aqui em Portugal. Lá no Brasil não, no Brasil você tem a casa do teu sogro, aí tem um terreno no fundo, você começa, levanta um puxadinho, de repente já está um prédio e tem um terreno do lado e você vai, né, vai fazendo aí de qualquer jeito. Aqui não, aqui tem regras, aqui você tem que ter um projeto para esse projeto ser aprovado pela Câmara. Além disso, quais as burocracias para você construir hoje uma casa em Portugal? Olha, eu vou voltar, não quero ser repetitivo, mas a pessoa que toma a decisão de fazer o que a gente chama de autoconstrução, que é comprar um terreno, aprovar o projeto e fazer a construção para ele viver, da moradia dele, ele tem que ser muito cuidadoso, e aí eu volto na questão de ser acompanhado por alguém que tem conhecimento da área, porque a questão dos terrenos levanta outras. Não é igual você comprar um apartamento. No caso do terreno, você tem que identificar se aquele terreno está inserido dentro de uma zona legal, ou seja, de um loteamento, ou dentro de um bairro, porque existe uma coisa aqui que quase ninguém percebe, mas que é muito comum dentro aqui do próprio distrito, que é os bairros ilegais, que é os bairros que são chamados de gênese ilegal, que é as auge. Quando você vê assim, um terreno online que está inserido numa auge. Mas explica auge, isso assim, como assim? Legal, tem ilegal e tem ilegal? AUGI, quer dizer que é um bairro que ainda não foi legalizado a parte de loteamento dentro da Câmara. O que eu quero dizer? Não tem autorização ainda para fazer módulos habitacionais. Não tem. E outra, se você compra esse terreno,
você vai ter que esperar que o bairro inteiro seja legalizado para depois você submeter seu projeto. Então, assim, para quem tem pouco capital e quer passar por essa autoconstrução, a primeira coisa, é importante você saber qual o tipo de terreno. Aí vem aquelas nomenclaturas. Terreno rústico, terreno agrícola, terreno urbano, urbanizável. Então, assim, volto não quero ser repetitivo, mas seja acompanhado por alguém que possa te ajudar e já passou por isso. Então, sobre as auge, vou dar só um exemplo. Há uns anos atrás eu estava aqui negociando uma aquisição de um imóvel para mim aqui em Odivelas. E esse terreno, esse imóvel ficava dentro de um bairro desses auge. E eu tinha noção disso, que aquilo era praticamente eu comprar, fazer um contrato, mas eu não conseguia fazer a escritura. E no fim das contas, eu decidi não avançar, porque aquilo era um casamento no fundo, porque por mais que eles te digam, olha, está quase aprovada, pode demorar 1 ou 2 anos, porque é o seguinte... Ou 10. Precisa de todos os moradores... Aprovarem. Não, precisa de tá tá legalizado. tudo alinhado, precisa estar tudo alinhado aquele projeto, eles montam uma associação que representa a auge, para submeter na Câmara, para depois passar por todos os procedimentos para aquilo ser legalizado o bairro. É um processo que talvez quem tem pouco dinheiro e quer fazer autoconstrução não vale a pena. É melhor você, então, identificar um terreno que está numa zona urbana, dentro de um loteamento já aprovado. Você talvez vai pagar mais caro por isso, mas é o caminho simples. Só para ficar claro, e nesse período aí, desse processo todo, você não pode construir nada lá naquele terreno. Se for um correto? terreno dentro de uma auge, não. Você Não pode construir. Você citou aí sobre rústico, auge, agrícola. E eu estava conversando com um amigo, ele falou que você pode comprar aqui terreno na área agrícola. E às vezes até próximo de cidade. E terrenos grandes e com valor bem, um custo pequeno. Só que é verdade. Não pode ser construída uma casa nesse local, nesses terrenos agrícolas, é isso? Com essa demanda alta de casa, tem muita gente passando para essa decisão. E outra vez é importante informação, porque você pode comprar um terreno agrícola aqui, por exemplo, vou dar nomes aqui, na zona de Alhandra, Carregado, tem algumas quintas aí para cima, zona dos Quintais, Quinta Decoltada. Você tem terrenos, São João dos Montes, você tem terrenos agrícolas de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, com valores atrativos. Só que aí põe outros desafios, que é agrícola, você não sabe a distância que está os ramais de água e de luz, você nem sabe se você consegue ligar esses ramais, e vou te dizer, os ramais são uma coisa caríssima para você conectá-los. Qual a distância que você vai ter que trazer essa água e luz até o seu terreno? Portanto, é assim, não estou desincentivando a fazer, estou dizendo saiba os desafios que você tem que enfrentar antes de comprar um terreno só porque ele está custando 30 mil euros. Se calhar o seu ramal vai ficar outros 30. E esse barato vai sair caro. Ou então até inútil, às vezes. Olha, só para te dizer que lá, agora, na nossa experiência, na moradia que nós estamos fazendo, o ramal, nós precisamos ligar ali 6 metros de ramal e o custo é quase 5 mil euros. Não sei quantos metros seria um ramal de um terreno agrícola, qual a distância que estaria esse ramal, mas você não precisa se preocupar. É bom que você se preocupe que pode custar entre 5 e 10 mil euros. E aí o terreno que você comprou barato começa a ficar... Isso eu estou falando sem projeto, sem nada. Sim. E aí você precisa de água e luz, pelo menos, para você colocar lá pelo menos uma casa modular, por exemplo. Você coloca lá uma casa modular. Você pode colocar? Você pode colocar. Não sei se você consegue legalizar. Mas para mim não interessa a legalização. É assim, eu não aconselho ir por esse caminho. Só acho que quem quer ir neste caminho estejam bem informados e bem assessorados. Porque há sim desafios, e se fosse tão simples, tinha muito mais aí à sua vista. E você não vê tanto, né? Pois é. Tantas. Que inclusive a gente vê em anúncios aqui aquelas casas móveis que às vezes também se torna às vezes um problema, porque dá para instalar sim, mas às vezes o pessoal quer fazer aqui próximo das cidades. E aí você não tem rede de esgoto, não tem eletricidade. Às vezes você compra um terreno que está numa zona ilegal ou um terreno agrícola e você não consegue fazer a instalação, ou seja, a conexão à rede, nem de elétrica, nem de água. Esse é o desafio. Se você for comprar um terreno, primeiro saiba que distância que está os ramais. Esse é um desafio que você tem que já se precaver. Entende? Ontem eu estava conversando com a senhora ali de Sintra, ela falou, tem um brasileiro que estava construindo aqui uma casa até bonitinha e tudo, mas a Câmara foi lá e embargou, que não pode, ou seja,
tem as regras também de sumir Isso. de determinados locais. Você antes de comprar, porque imagine essa situação que você expôs, o brasileiro que comprou lá e estava construindo a casa. Se embargaram, é porque ele não tinha autorização ou faltava alguma informação ou alguma questão legal. O problema é que sem essa autorização da Câmara, normalmente as empresas elétricas ou as empresas de energia e as de água não te ligam lá ao serviço. Que precisa da aprovação da Câmara, para ter o projeto, a aprovação para eles lá e ligar. Exatamente. Se não tem... Exatamente. Então, assim, a autoconstrução ela é viável, fica mais barato, eu não tenho dúvida, fica mais em conta, mas você tem que saber, identificar o passo a passo. Resumindo, é importante você estar assessorado por alguém que já passou por isso. Até o nosso caso lá, eu e os meus sócios, que também são consultores. Que aí a gente já vai entrar nesse assunto agora, aí, que você tem um grande empreendimento aí, né, com seus sócios, a gente vai falar desse empreendimento, como não, é que tá. Nesse momento eu tô vendendo. Agora, tá vendendo eu não lá? participo, eu sou vendedor de Eu achava que você tava na sociedade lá também, agora o Farley tá grandão. Não, lá eu sou vendedor e nós nesse momento, no Barreiro, tô trabalhando com o Flor de Sal, que é um empreendimento lá no Barreiro, mesmo ali ao pé do comboio do Barreiro. E aquilo é um grupo israelita que está construindo e nós estamos trabalhando com eles na venda. As obras já começaram, tem corrido bem. Na verdade, nós estamos trabalhando com eles naquele projeto e também estamos trabalhando com outro construtor na Ruda dos Vinhos, que serão também apartamentos que estão agora começando em planta. Pode ser oportuno para quem quer comprar em planta? Pode, porque o que eu estou tentando fazer com esses construtores que nós estamos trabalhando eu sabendo a experiência que nós temos de compra em planta no Brasil e como o brasileiro está acostumado a dividir e a flexibilizar o pagamento até levar para a escritura, eu tenho tentado também incutir nesses investidores, olha, vamos tentar fazer aqui um plano de pagamento específico, mais flexibilizado, para a gente ter capacidade de ajudar quem quer vender e tem pouca capacidade agora de colocar muito dinheiro, mas que consiga, durante a construção, e entregando valores até essa pessoa conseguir fazer a aquisição. Portanto, eu tenho tentado, eu acho que é um movimento que vai acontecer no mercado. Eu acho que mais dia, menos dia, pela dificuldade, como a taxa de juros está muito alta e as pessoas estão descasadas, a capacidade de aquisição com o preço de mercado está descasado. Então, eu acho que vai ser um caminho que, pela necessidade, vai fazer com que a gente chegue lá, que é flexibilizar o máximo possível o comprador pagar para conseguir comprar. É isso que eu às vezes eu discuto com alguns aqui, né? Porque tá uma bolha, e essa bolha já tá inchando há muito tempo. E eu creio que vai chegar um momento que não tem como subir tanto. Como é que você vê, em termos de longo prazo, essa questão imobiliária aqui? Eu não vejo como bolha pelo seguinte, desde que eu comecei nesse mercado... Eu comecei, na altura que eu comecei na zona histórica. E na zona histórica, durante muito tempo, o banco nem financiava a zona histórica. Portanto, tudo que foi comprado centro de Lisboa foi comprado a capitais próprios. Portanto, o banco praticamente não tem alavancagem naquela zona. E isso aquela zona começou a subir o preço e aí esse preço foi subindo, foi fazendo pressão para o resto da cidade. Porque se você pensar que em 2014 nós tínhamos casas a 40 mil euros dentro de Alfama, hoje essas mesmas casas estão avaliadas aí em 240, 250, 300 mil euros, as mesmas. Portanto, a pressão que gerou nessa zona histórica, que foi comprada a capitais próprios, obrigou o resto da cidade também ter mais demanda e hoje em dia o que a gente sente é que a periferia, e quando eu digo periferia, é fora do distrito, do Concelho de Lisboa, por exemplo, Sintra, Odivelas, essa linha toda de Sintra, Odivelas, Amadora, Loures, Setúbal, é as zonas que você vê que o mercado está funcionando mais dinâmico, porque os preços ainda estão mais baixos do que Lisboa, mas por outro lado é as zonas que ainda que para um investidor ou para quem quer comprar esperando valorização, parece-me que é as zonas que tem mais upside, ou seja, tem mais capacidade de comprar e vai valorizar ainda, porque a pressão das pessoas viverem mais distante do centro está fazendo com que a demanda desses locais que antes era nula, crescer muito. E mesmo que também em Lisboa não tem mais espaço, né, para novas construções. O que tem são mínimas. Espaço tem. Outras não pode. As regras precisam mudar, né? Existe o plano diretor, que é o PDM, o plano diretor municipal,
Cada Câmara tem um plano diretor municipal que define o que pode ser zona de construção, zona de desenvolvimento de construção, ou não, né? É aquela situação dos terrenos urbanos, rústicos, é tudo definido pelo PDM. Esse PDM, de anos em anos, ele altera-se, mas eles não alteram o suficiente para a demanda, que é muito mais... cresce muito mais rápido a demanda do que o PDM muda com capacidade de libertar terreno para construção. Existe terreno para construção. De acordo com as necessidades. Aí vai abrindo uma... Aí é a área política, né? Que, por exemplo, uma coisa que eu espero agora, nós estamos à beira de uma eleição presidencial, uma eleição agora para primeiro-ministro aqui em Portugal. Sim, dia 10, né? Dia 10 de março. E eu comentei agora, antes de entrar aqui no podcast, que nós temos aí um pacote que é o Mais Habitação, que foi aprovado em outubro de 23, que já está aprovado e entra agora ele entra em a validade... Quais os benefícios, fala aí, desse pacote aí, Mais Habitação? Ele fez uma mudança muito grande em várias áreas do mercado imobiliário, e o objetivo era incentivar a construção ou flexibilizar a construção. Mas tem uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, específica, que é importante, porque ela mexe com quem não está no mercado imobiliário, que é a lei mudou a ponto de você poder fazer agora compra e escritura de um produto sem licença de utilização. O que quer dizer isso? Eu vou até traduzir para o brasileiro. É o ABITSE. Lá do Brasil chama ABITSE, que é a licença que a Câmara diz que, ok, esse imóvel está de acordo com as regras e tem capacidade de habitar, de ser habitado por alguém. Segue as regras e é seguro. Essa lei veio tirar essa necessidade da Câmara fazer essa última vistoria no imóvel para emitir essa licença de utilização. Isso facilita? Não exatamente, porque é o seguinte, por mais que você pode fazer uma escritura de um imóvel sem licença, os bancos, que a maioria desses imóveis seriam comprados ou por investidores a capitais próprios, e aí tá tudo bem, eles compram. Um investidor, por norma, eu parto do princípio que ele sabe o que ele está comprando, é uma pessoa profissional do mercado que faz disso a vida e o negócio dele, e ele sabe o que ele qual é o objetivo dele daquela compra. Sei. Agora, quem quer comprar como você, comprar e ficar, quer comprar e viver, compra uma situação dessa sem licença, o desafio pode ser a Câmara, no dia que vier legalizar aquela urbanização ou aquela casa, falar, olha, isso não está de acordo, você vai ter que demolir isso, e aí, como é que você fica? Então, assim... Eu vejo com muitas... eu penso que, dependendo do resultado da eleição, foi um pacote aprovado só pelo PS, que é o partido do governo. Eles têm maioria e aprovaram só com os votos deles. Todas as bancadas de todos os partidos de oposição foram contra. Ou seja, trocando em miúdos aqui, se entrar um outro partido, isso vai ser mudado. Isso é mal. Se eles foram contra por unanimidade da oposição... Isso é mal porque gera muita insegurança. A lei muda muito rápido. Observa, eu desconfio que isso vai acontecer. Dia 4 de março, passa a valer essas regras do Mais Habitação, ok? E dia 10 nós temos a eleição. Que dependendo do resultado da eleição, pode haver uma revogação desse pacote. Sim. E aí a gente volta tudo ao contrário. E as decisões que já foram tomadas nesses 6 dias? Como é que fica? Então, assim, eu sinto que os investidores profissionais desse mercado estão tudo assim, vamos esperar ver o que vai dar o resultado da eleição e logo a gente decide. Então, assim, mesmo porque já está aí já, né? Então não precisa se precipitar. Exatamente. Mas agora, eu quero só deixar avisado aqui, porque eu tive agora, recentemente, um amigo que estava comprando uma casa, ou à procura de comprar uma casa, fez uma visita com uma agência imobiliária e a agência, não, a partir do dia 4 você pode comprar isso aqui. Só que ele estava considerando que ele podia comprar, e realmente pode. Só que ele estava considerando que ele ia buscar no banco. E eu disse para ele, olha, atenção, você pode comprar, mas os bancos não vão entrar no empréstimo de casa sem habitação. Isso é sem a licença de utilização. Isso é história. Portanto, quem vai comprar, eu volto no assunto. Seja assessorado por alguém com experiência no mercado para não cair nisso aí e falar, olha, mas fui enganado. É sim. Às vezes nem por questões enganado assim proposital, mas aqui há muitas, dizemos assim, cruzamento de informações em todos os setores. E nesse setor, então, fala uma coisa, fala outra. Não, ali é essa, isso é essa. Olha, isso é a experiência de todo mundo, né? Vai num balcão de atendimento aqui, coisa aqui, de serviço, a pessoa que te atende nesse balcão te fala essa aqui te desmente. Aconteceu isso comigo. Um dia eu fui ali em Arroios, no centro, fui lá fazer um documento lá nas finanças, aí eu peguei uma senha, né? Aí, só que passou do horário, não dava. Ele falou, amanhã você vem, e essa senha aqui. Aí quando eu cheguei, aquele funcionário
né, não me atendeu, foi o outro da mesa do lado. Aí quando a mulher pegou lá, mandou comer, aí eu mostrei assim, eu falei, mas a senha não é essa. Eu falei, como não? Claro que não. E ela foi bem Bem rude, grosseira né? mesmo, bem É. rude, né? Aí eu fui logo assim, seu amigo do lado falou que é. Aí ela olhou assim Não, e me atendeu, né, é claro, que eu acho que porque... todo mundo passou por essa experiência em algum momento. E aí depois eu vejo que isso é meio que A regra depende de quem cultural te atende. deles. A regra depende de quem te atende. Aqui tem as leis, as coisas, claro, tem as leis, mas cada atendente segue o ritmo. Acho que eles não são. E quando muda muito, acho que eles não têm, digamos assim, uma formação Eles para eles não. acompanhar. Exatamente. Por exemplo, essas novas leis que estão saindo, Nem ninguém. todos sabem. Não, nem todos sabem, não. Vou te dizer assim. Ninguém desse mercado ainda entendeu. Porque uma coisa é a regra escrita, uma coisa é a lei escrita, outra coisa é como você vai executar, como você vai colocar essa regra para funcionar. São duas coisas completamente diferentes que eu acho que ainda ninguém entendeu como de fato vai ser colocado em prática o que está aprovado na lei. Então, assim, para você que está procurando agora, ó, se você está procurando Olha agora, essa aqui. É. você está procurando agora comprar casa e é uma situação sem licença, espera para ver, porque a partir do dia Isso 10, pode ser arriscado. dependendo do resultado da eleição, pode mudar tudo de novo. Então, espera um bocado, vamos ver o que vai correr, se de fato essa lei, a partir do dia 4 de março, como ela vai ser aplicada. No fundo é isso, como essa lei vai ser aplicada. E se dependendo do resultado da eleição, será que essa lei ainda vai ficar até o fim de março? Não sei. Então, eu acho que assim, eu entendo que comprar uma casa ou investir uma casa, às vezes para nós consultores é mais claro e parece mais simples, porque eu estou diariamente lidando com isso, mas para quem está tomando a decisão é muito difícil você fechar um negócio no mercado imobiliário, porque você está tirando uma economia, um esforço do bolso daquele comprador. Então, assim, ele confiar o suficiente em mim para eu dizer para ele que aquele é um negócio que ele tem que fazer e isso vai significar transferir aquele dinheiro da conta dele para outra conta, ou seja, a partir dali ele já não tem mais capacidade de dominar aquele dinheiro, se você for pensar na complexidade disso, é uma decisão muito interessante difícil. você falar isso, porque o que você falou, você está no dia a dia fazendo isso. E às vezes, a grande maioria que vai fazer um negócio desse, às vezes é a primeira e a última vez. É a única vez, a um única sonho. vez. Não é só o dinheiro, é um sonho. Um sonho. É uma necessidade familiar. Então, assim, você tem que confiar o suficiente para você executar aquela transação monetária que vai parte dos seus investimentos estão ali, ou da sua poupança, e o restante é uma dívida que você fez ao banco. Portanto, não é só o que você tem, é o que você está se endividando para fazer. Portanto, essa decisão tem que ser bem pensada. Ela é uma compra, normalmente é uma compra emotiva? Sim. Mas ela tem que ter um lado racional para você saber que não está entrando numa dor de cabeça. Ela ser uma compra que vai realizar o seu desejo e não vai te acrescentar problema. Então é como se fala, né? Melhor agir pela razão, não pela emoção. Muito cuidado. É difícil, porque eu vou te dizer que a compra de um imóvel cara, é não sempre tem como não ter uma emotivo. emoção, né? Não tem como não ter. É sempre emotivo. Saindo aqui fora do assunto ali, a sua esposa que está acompanhando ali é a Joyce. É a Joyce. Joyce, eu estava aqui entrevistando aqui, batendo esse papo aqui com o Farley e eu lembrando, eu tô falando com o Farley, mas parece ser outra pessoa que está comigo aqui. E agora parece até piada, mas a Joyce vai confirmar e talvez você confirmar. Alguém já falou que você parece com o Thiago Brunet, velho? Olha, deixa eu te falar sobre isso. Meu irmão tá conversando com você, eu falei, deixa eu te falar. Deixa eu te falar isso. Eu não acho que eu pareço com o Thiago Brunet, mas é só aparência, cara, até o jeito de você falar. Olha, eu vou num restaurante, às vezes, almoçar com a Joyce e com meus meninos. Tem uma senhora portuguesa que atende lá, que a primeira vez ela ficou sem graça, olhou para mim estranho, depois ela criou coragem, virou para mim e falou assim, olha, desculpa, o senhor nem é aquele senhor que fica na internet a falar sobre inteligência emocional? Eu olhei para ela e falei assim, não, aquele lá tem muito dinheiro, não é o meu caso, não. Cara, aí depois cheguei agora, na mesa e falei com a Joyce, olha, quase vendi 2 cursos ali de inteligência emocional olha agora. Portanto, sim, já ouvi muito isso. Já ouviu, né, cara? Pois é, eu tava conversando com você aqui, velho, a inquietação na minha mente. Falei, poxa, velho, tô conversando com o Farley, mas o Farley tá parecendo com uma pessoa muito incomum, assim. Tem que mandar lá uma mensagem pro cara e falar, olha, tô parecendo com você. Inclusive, ele sempre tem agendas aqui em Portugal, quando o dia que ele não puder vir, chama. E Farley. Não.
eu E olha que o Farley, ele tem potencial para isso, eu viu? fico feliz, sabe por quê? Se você parecer com gente boa é uma coisa, né? Sim. Se fosse uma pessoa ruim ou menos boa, era uma coisa, mas eu não me importo de parecer com ele, Pois não. é. Vamos lá, eu preciso até copiar algumas atitudes dele. Mas você está no caminho. Pelo menos vocês também comungam da mesma fé, né? O cara é verdade, servo, é uma é bênção, né? verdade, E eu sou, é eu, eu verdade. sou fã, não acompanho tudo não, mas eu acompanho muitas Eu também não coisas. acompanho muito, mas É, claro, sei é quem é sensacional. e fala muito bem, sim. Mas vamos voltar então para a imobiliária aqui. Vamos continuar falando. Eu quero voltar aqui a um ponto que você citou aí, que você falou que está querendo incutir, se essa palavra é essa mesmo, na cabeça dos investidores que está nesse empreendimento que você falou aí, a questão de vender, de ser mais, facilitar as pessoas que querem comprar na planta, em termos Sim, de poder fazer o crédito e tudo. sim, Lá no Brasil, as pessoas costumam, né, a grande maioria costuma comprar na planta. E sim. isso fica para 2, 3 anos, não sei se tem mais que isso também, talvez depender do empreendimento, talvez demore mais que isso. Lá no Brasil é meio que tradicional isso, muitos comprarem na planta. Uns compram de fato para morar e outros até também compram para investir, apesar que fica muito longo prazo, né? Sim. Mas compra. Aqui em Portugal, essa cultura existe das pessoas comprarem na planta para morar e também para investimento, Fábio? Claro, existe. A diferença é que normalmente o investidor que a gente acompanha que tem feito compra na planta como investimento, ele normalmente é um investidor profissional. Ele normalmente sabe os riscos, normalmente ele tem alguma capacidade financeira. Estuda o Agora, mercado. é diferente de eu vender para você que quer viver naquele empreendimento. O que eu estou tentando incutir nesses proprietários que eu estou trabalhando é É, a necessidade de flexibilizar o plano de pagamento para esse tipo de cliente, que é o cliente que quer viver. Por quê? A construção aqui, por norma, elas são 24 meses, ok? De um prédio novo. 2 24, anos. 2 anos. E o que nós estamos procurando é, durante essa construção, em vez de ter ali tranches pontuais, o que normalmente acontece nesse mercado é, no primeiro ano da construção, você costuma pedir, ou as condições de pagamento normais são entre 20% ou 30% de capital próprio. E você leva ou 80% ou 70% para a escritura, daqui a 2 anos. Isso é o standard do mercado, é o normal do mercado. O que eu estou tentando flexibilizar, e até tem uma negociação correndo nesse sentido, é criar um plano de pagamento para um comprador que tenha capacidade financeira, mas não consegue comprovar isso a banco, por exemplo, mas tem essa capacidade de colocar o dinheiro e levar o menos possível para a escritura. Mas essa pessoa também tem que saber que isso não vai facilitar. Ele vai ter que fazer um compromisso de colocar o dinheiro durante essa construção, vai ser um esforço para ele. O que nós vamos fazer é dilatar um pouquinho mais o tempo. Em vez de ser durante um ano ele entrega 20%, seria em 2 anos ele entregar os 20%. Um plano de pagamento um pouco mais dilatado. No caso, essa entrada, como fala assim, essa entrada ser um pouco mais suave para você poder pagar mais tranquilo. Mas essa Exatamente. responsabilidade fica por quê? Por parte do banco ou da Não, construtora? essa A construtora? responsabilidade, o que a gente está fazendo nesse caso, o que a gente fez nesse caso foi um contrato de promessa, compra e venda, que é um CPCV, com reforços de sinais, ou seja, o comprador fez um sinal, assinou o contrato e depois ele está fazendo tranches de pagamento dentro do que foi acordado, que são contemplados já no contrato como reforços de sinal. Ou seja, no fundo está contratualizado, já está feito aquele plano de pagamento acordado e em contrato ficou aquele plano de pagamento flexibilizado, ele está fazendo aqueles pagamentos debaixo daquele contrato que ele assinou, e chega no final ele vai pegar aquele contrato e vai fazer a avaliação bancária daquele imóvel e vai fazer um processo normal de financiamento bancário. É uma solução perfeita? Não, mas eu acho que ela facilita para algum tipo de perfil que não conseguiria, por exemplo, se eu chegasse agora e falar, olha, ô Morivaldo, para a gente fechar esse negócio aqui eu preciso de 15% agora e 15% daqui a 6 meses. Estou dando esse exemplo porque eu tenho um empreendimento assim. Sei. 15% de CPCV, 15% daqui a 6 meses. E depois é tudo na escritura, 80%. Ok, 15% mais 15% em 6 meses, 30% do negócio. De um negócio de 200 mil, que é raro. 30 mil. Praticamente não há negócio de 200 mil aqui. Uhum. 30% disso você vai ter que colocar 60 mil em 6 meses. Não é o que você procura. Então, o que eu estou sugerindo?
a gente dividir essa entrada em 2 anos. Tem corrido bem? Estou tentando trabalhar nesse sentido. Não é uma solução perfeita, mas é uma solução que flexibiliza para algum tipo de cliente. Muito bom, cara. Show de bola. Deixa eu, antes da gente finalizar, porque é o seguinte, eu tô vendo aqui esse papo aqui, meu irmão, a gente fluir, se vai levar 4 horas de bate-papo, porque é bom falar contigo, verdade. cara. Quero te parabenizar, bom demais falar com Obrigado, é você. bom falar com você também. Essa comunicação aqui é perfeita. O assunto, então, não se fala, né? Porque é o assunto principal em termos aqui a de gente Portugal. sempre, a gente vai ter uma oportunidade de vez em quando, quando for falar ao vivo também, Sim. porque sempre surgem questões. Todo mundo tem uma dúvida. E vamos lá ser sincero, o português, ele tem, por norma, uma cultura de proprietário, ele quer ser proprietário. E o brasileiro também. O brasileiro pensa logo, olha, por que eu vou estar pagando um aluguel, um arrendamento, sendo que eu posso comprar e estar pagando o que é meu? Não é assim? Lá no É Brasil? verdade, sim, com Então, certeza. sendo assim, eu sei que sempre vai haver algumas questões que a pessoa, olha, poderia perguntar isso. Eu tenho dúvida disso, eu tenho dúvida disso. E esse bate-papo aqui, ele é interessante para complementar essas dúvidas das pessoas. E eu tenho um conhecimento de causa que é realmente vantajoso você comprar do que ficar vivendo de pagar renda, pagar aluguel. Tipo, 15 anos atrás, eu morava de aluguel na minha cidade, Camaçari. Certo. E aí veio a oportunidade para comprar um apartamento. Eu dei uma entrada mínima, foi muito pouco naquela época, e fiquei pagando o que era basicamente entre o condomínio e arrendamento, já falei arrendamento também, né? Desse apartamento. Ficou quase que o valor do aluguel que eu pagava da casa que eu morava antes. Ou seja, passou-se 15 anos. Eu vim embora para Portugal, o meu apartamento está quitado. Ou seja, eu tenho um bem, eu tenho um apartamento lá quitado. Sim, Se sim, eu não sim. tivesse a iniciativa de fazer essa compra, né, de financiar e comprar esse apartamento, eu tinha vindo embora, não tinha deixado nada lá. Então, Tinha pago apenas aluguel. visto por esse lado, aí eu vou te fazer um gancho para aquilo que a gente começou a falar. As pessoas também têm uma dúvida muito comum. Todo mundo sempre tem essa dúvida. Olha, é o momento certo de eu comprar? Visto por esse lado, no pensamento que você me falou, 15 anos, é sempre o momento de comprar. Sim. Por mais que tenha uma crise da agora para daqui a 1 ou 2, 3 anos, o mercado vai recuperar e em 15 anos vai fazer zero diferença o valor que você pagou agora. Se você é um investidor e está comprando agora e vai revender, interessa o preço que você está comprando agora e o melhor negócio é na compra e tudo mais. Se você está querendo comprar para ter o bem e vai transitar aquele bem para os seus filhos, que seja, o investimento imobiliário pode ser feito agora, porque diluído em 30 anos é aquilo que a gente fala. Ele vai ganhar valor só por causa da escassez. Ninguém vai ter outro imóvel naquele local. E com o crescimento populacional de Lisboa ou de qualquer outra zona, a pressão e a demanda vai fazer com que aquele seu imóvel valorize. Não tem outro caminho. E ainda, falando em termos de investimento, essa parte de imóveis é o investimento mais seguro que existe. Sim. Né? Apesar de que as pessoas pensam, não, mas estamos na Europa, está tendo guerra aqui próximo, pode acontecer uma guerra. Estou morando num lugar que pode ter um terremoto aí, tudo. Mas ainda pensando em termos de investimento, eu vejo como o imóvel o mais seguro. Não, sem dúvida, é aquilo que eu também sou defensor do investimento imobiliário, porque é um ativo, é palpável, está ali, documentalmente você tem o seu direito de propriedade e pode sim acontecer um terremoto, mas você tendo seguro de sua casa também vai ser uma segurança a mais, não garante nada, mas é uma segurança a mais. Ou seja, eu acho que sim, antes imóveis do que novos tipos de investimento que você não tem muito controle. Eu tenho um investidor que fala assim, ó, tudo que você demorar mais do que 30 segundos para me explicar, para mim não é investimento. Então fica com essa dica. E olha, é uma pessoa de 77 anos. Ele falou, Fábio, tudo que você demorar mais do que 30 segundos para me explicar, para mim não é investimento. Portanto... Olha, interessante, né? Voltando a falar aqui, né? A última vez que o Fábio esteve aqui, tivemos um programa, foi ao vivo no canal de Juninho. Agora estamos fazendo aqui gravado, mas segunda-feira você vai estar acompanhando tudo aqui. E eu creio que em breve você volta aqui para a gente estar fazendo ao vivo também. Prazer. Com mais perguntas. Mas antes de a gente finalizar, eu gostaria que você, talvez você preparou alguma coisa, tem algo novo. A gente falou aqui sobre as novas leis, falou sobre leilões, falou sobre empreendedores, terrenos e tudo aqui. A gente falou um pouco de tudo. Mas teve algo que eu não te perguntei que você gostaria de ressaltar e passar para os nossos inscritos? Fique à vontade.
Não, eu vou voltar no primeiro ponto que a gente começou, porque ele, para mim, é o essencial. Você que procura entrar no mercado imobiliário, seja como... eu esqueci que eu Olha nessa câmera aqui, então, para Você que fechar. procura investir ou entrar no mercado imobiliário, está procurando a sua casa, quer sair do aluguel, quer sair do arrendamento que você está, faz sentido sim, mas procure algum consultor da sua confiança, desenvolva um relacionamento com essa pessoa. Essa pessoa é a pessoa que você confia? É a pessoa que você tem capacidade de saber que ele tem conhecimento suficiente para te guiar por esse caminho? Trabalhe com ele. Seja fiel ao trabalho dele, que ele vai ser fiel a você, não tenho dúvida. Eu acho que esse é o que as pessoas que querem entrar, querem comprar ou vender, têm que perceber que o mercado tem muita gente boa e muita gente ruim. É aquela situação que Em eu qualquer disse. negócio, né? Sempre tem. E aquela situação que eu disse, a falta de barreira à entrada no mercado imobiliário português é um problema, que eu não sei se vai ser resolvido por agora, mas é um problema. As imobiliárias estão pescando pessoas de todos os mercados. Qualquer pessoa hoje pode vir entrar nesse mercado. E o bom do mercado, sabe qual que é? É muito fácil de entrar. Difícil é ficar. Qualquer um Só pode fica ser. os bons. Qualquer um pode falar, olha, a partir de agora eu sou consultor imobiliário, mas aí é que o seu resultado é que vai te falar se você vai ficar nesse mercado ou não. E esse tempo, quem dura neste mercado, quer dizer que está tendo resultado, tá tendo pessoas confiando Está fazendo nele. um bom trabalho. Exatamente, tem pessoas que confiam nele, então valerá a pena você também confiar nessa pessoa que já tem experiência, e eu acho que o caminho é esse. Não te gera custo ser acompanhado por um consultor, só te gera benefício. Boa. Então tá aí, Farley Souza, no Falando Sério Podcast. O teu Instagram? Farley Souza 1. Farley Souza 1. Então, Farley Souza não deve ter muito. É o número 1 mesmo, não é? Não, Farley Souza não deve ter muito, porque Farley não é comum. Botar o Farley lá, já vai encontrar, já vai ver esse grande homem aí postando lá os seus empreendimentos, né? Que você tem os empreendimentos lá, que você falou dos investidores, você tem os teus investimentos também nos teus negócios e você também vende casas de proprietários. Exatamente. E lá nas tuas redes você está sempre mostrando lá tudo isso aí. Exatamente. Quem quiser, acompanhe-nos lá. Show de bola. Valeu, gente. Beijo no coração. Compartilha, comenta. Faça perguntas também, porque se o Farley não for lá no canal e responder, eu vou pegar, copiar e mandar para ele. Fizeram uma pergunta aqui. E aí? Manda a resposta aí. Pronto. Mas em breve, na próxima vez que ele vir aqui, aí vai ser ao vivo. E você vai poder fazer perguntas aqui à vontade. Isso é bom. Valeu, irmão. Olha, obrigado. Obrigado pelo convite. Deus abençoe. Um abraço.